Oi, meu nome, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a matéria do capítulo 8 e a videoaula de hoje é especial, pois serão duas videoaulas, tá? Uma terminando a explicação desse capítulo e a outra já corrigindo os exercícios. Então, se você quiser tirar um tempo para fazer os exercícios, é só você não assistir a segunda aula por enquanto, tá? Dito isso, vamos começar. Pessoal, faltaram três partes para a gente explicar desse capítulo, que são a Revolução Cubana, a descolonização asiática e africana e a Guerra Fria na América Latina, tá? Então vamos começar. Sobre a Revolução Cubana. Qual é a situação de Cuba lá, né, até então? Nós chegamos a falar um pouquinho na semana passada não, no ano passado, sobre a história cubana. E o que ocorreu lá? Cuba era uma antiga colônia espanhola, né, até o final do século XIX, quando ela conquista sua independência com a ajuda dos Estados Unidos, inclusive. Naquele esquema lá da doutrina Monroe, né, de você reconhecer as nações latino-americanas como independentes para retirar a influência da Europa aqui no continente. Junto da independência é criada a Emenda Platt, em 1901, que acaba é, permitindo aos Estados Unidos interferirem nos assuntos internos de Cuba, inclusive em decisões do governo, se podendo entrar com suas tropas no governo caso o governo cubano ele não vá de acordo aos interesses da população cubana e dos Estados Unidos. Né? É complicado, né? Dito isso, algumas décadas depois, é eleito o presidente Fulgêncio Batista, ele vai governar Cuba de uma maneira até bem positiva no início, mas quando ele retorna através de um golpe militar em 52, esse governo ditatorial apoiado pelos Estados Unidos já acaba sendo muito mal visto pela população cubana e acaba gerando muita revolta, né? Pô, já muita perseguição política, muita tortura, muitas mortes e por aí vai. No final das contas, o Movimento Nacional Revolucionário, liderado por Fidel Castro, eu acho que é esse o nome da sigla, tá? Os dizeres da sigla, eu não lembro agora. Mas tem lá no livro de vocês, tá? Liderado por Fidel Castro, tenta tomar um quartel para iniciar a Revolução Cubana, pois tomando o quartel, eles pegariam as armas, distribuiriam entre a população e a população lutaria contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Só que esse movimento do Fidel Castro é derrotado e Fidel tem que meter o pé, tem que fugir para o México, tá? Lá no México, Fidel ele vai se reorganizar junto com os opositores à ditadura cubana, conhecendo também o médico argentino Ernesto Che Guevara. E juntos eles retornam a Cuba em 56 e através da tática de guerrilha, em que eles vão utilizar estratégias militares contra o governo de Fulgêncio Batista e também da divulgação de suas ideias que defendiam a reforma agrária, a melhoria da qualidade de vida do povo cubano e por aí vai, divulgando suas ideias, né? Fidel e seu grupo conseguem apoio da população cubana e derrubam juntos o governo de Fulgêncio Batista em 59, assumindo o poder. E assim inicia-se o governo revolucionário cubano. Quais foram as primeiras medidas de acontecimentos desse governo revolucionário? De cara, Fidel, na liderança do governo, né, declara a reforma agrária e a nacionalização de empresas, né, empresas estrangeiras que havia em Cuba. Lembrando que Cuba era considerada até então um quintal dos Estados Unidos, né, onde as empresas americanas se instalavam aqui, enriqueciam com as concessões econômicas que recebiam, né? Então, era uma ilha bem largada nesse sentido. E com essas atitudes de Fidel Castro, a população cubana vai apoiando o seu governo sob a sua liderança, né, e tudo mais. E interessante e muito importante a gente definir que, nesse momento inicial da Revolução Cubana, há uma neutralidade internacional. Cuba não vai se aliar nem aos Estados Unidos e nem à União Soviética. Contudo, com essas medidas que Fidel Castro vai tomando em seu governo, os Estados Unidos vão é, é, ca categorizando Cuba como uma nação socialista, apesar de Cuba não ter se aliado a nenhum dos dois blocos.
Só de ter essas medidas, eles já afirmam que Cuba é um país comunista a partir daí. E, em 61, ocorre uma tentativa de invasão dos Estados Unidos, que é chamada de invasão da Baía dos Porcos, para destituir o governo revolucionário. E isso não vai ter sucesso. Tá? Logo, em 62, os Estados Unidos decretam um embargo econômico e político a Cuba. E esse embargo vai perdurar durante décadas, o que vai fragilizar a economia cubana bastante. Só que isso tudo acaba tendo efeito inverso. Se Cuba estava se mantendo neutra na Guerra Fria, com a tentativa de invasão e com o embargo econômico, Cuba vai se alinhar cada vez mais aos ideais soviéticos. Tá? Dito isso, chegamos na década de 60, né, e temos o governo Kennedy, de 61 a 63. E junto com o governo Kennedy também temos a crise dos mísseis. Tá? O que estava acontecendo? Nos Estados Unidos já tinha acabado o governo Eisenhower e iniciou-se o governo Kennedy. Né? E o Kennedy ele tinha uma política externa para a América Latina. No caso, ele criou algumas políticas internacionais, como a Aliança para o Progresso e o Corpo da Paz. A Aliança para o Progresso era conceder ajuda econômica aos países latino-americanos e o Corpo da Paz era o envio de profissionais especializados para ajudar no desenvolvimento dessas nações, como professores, engenheiros, médicos e por aí vai. Tá? Tudo isso dentro daquele esquema de você limitar a expansão das ideias socialistas na América Latina, pois para os Estados Unidos qualquer nação com ideias socialistas seria uma ameaça à ordem que os Estados Unidos queriam definir. Tá? Deixa eu tirar isso daqui. Contudo, Cuba, por causa dessas medidas de intervenção em Cuba, criadas pelos Estados Unidos, Cuba acaba se aliando aos soviéticos. Né? E com essa aproximação, ela acaba gerando uma crise internacional muito forte. Por quê? Quando a gente chega em 62, a União Soviética, aliada a Cuba já, decide instalar mísseis de longo e médio alcance em Cuba, apontados para os Estados Unidos. E isso acaba levando ao crescimento de uma tensão muito forte, né? Em que os Estados Unidos chegaram a ameaçar bombardear a ilha caso os mísseis não fossem retirados. Né? Naquele mesmo ano, Cuba e a União Soviética, em acordo com os Estados Unidos, decidem desativar os mísseis da ilha. Agora, os Estados Unidos também se comprometem a desativar os mísseis que eles já possuíam na Turquia, apontados para a União Soviética. Então, no final das contas, isso foi resolvido. E lembrando que a gente também está naquele momento da coexistência pacífica, né? Então o medo de novo conflito nuclear é muito forte. No final das contas, o Kennedy ele acabaria sendo assassinado por outros motivos no ano seguinte, 63, né? Dentro daquele momento dos Estados Unidos que o movimento dos direitos civis estava muito forte, tinha também a questão da guerra do Vietnã, que já estava crescendo a sua impopularidade, o movimento da contracultura, o movimento hippie, né? Entre outras coisas. Se vocês se interessarem por esses assuntos, a gente pode discutir no Zoom. Mas se não, a gente continua no conteúdo que a gente está. E como é a história cubana atualmente? Ao longo das décadas, após esses eventos que eu falei para vocês, Cuba é colocada no isolamento político dos Estados Unidos, né? Só que com o governo do Barack Obama, de 2012, não, de 2008 a 2016, no segundo mandato, no caso, o Obama ele passa a se reaproximar à ilha, né? Então, há uma reaproximação diplomática e os Estados Unidos se comprometem a várias medidas que iriam beneficiar a ilha, como permissão de visto, né, para viagens de cidadãos americanos à ilha, liberação de exportação de bens para a construção civil da ilha, autorização de dispositivos de tecnologia, né, de comércio desses dispositivos dos Estados Unidos para a ilha. E assim Cuba iria se desenvolver tecnologicamente, iria
evoluir como o resto do mundo já estava nesse ponto de tecnologia, apesar de Cuba ter lá as suas como posso dizer, áreas em que ela é referência mundial, como a medicina, por exemplo. Contudo, no governo do presidente Trump, que é o governo que está em vigor e vai ter reeleição esse ano, né, o Trump ele acaba retornando os embargos à ilha e essa reaproximação iniciada com o governo Obama ela é desfeita. Assim. Por quê? Porque sim. E a Cuba continua numa situação bem frágil economicamente até hoje. Dito isso, passemos para a descolonização asiática e africana. Essa descolonização ela ocorre após a Segunda Guerra Mundial, dentro desse momento da Guerra Fria que a gente está vendo, né? E ela vai ter como uma de suas bases a Conferência de Bandung, que foi criada em 55 e foi uma conferência de 29 países, se não me engano, que até então eram colônias das nações europeias ainda, tanto da Ásia quanto da África. E essas colônias se reuniram para se unir e organizar os seus processos de independência, que estavam se movimentando. Fora que a Conferência de Bandung é responsável por definir aquela ideia de terceiro mundo, aquele grupo que defende uma política de não alinhamento à bipolaridade da Guerra Fria, ou seja, aquelas nações se comprometiam a não se aliarem nem ao bloco capitalista nem ao bloco socialista. Tá? Agora, a gente tem que entender também que muitas dessas nações vão desenvolver políticas, a grande maioria, capitalistas e algumas poucas socialistas também. Então, vacileiro passando. Então, apesar de definirem o não alinhamento, isso não significa que elas não vão incorporar o sistema político-econômico desses dois blocos em seus países, né? Agora, resumindo esses processos asiáticos e africanos, eu vou citando aqui, tá? Mas o que será importante serão dois momentos, tá? Que eu vou explicar para vocês. Na Ásia, o livro trabalha para a gente as colônias francesas, holandesas e inglesas, e na África, da França, Bélgica, Inglaterra e Portugal. Tá? Tem outras também nações, só que o livro trabalha com essas para a gente. Na França, tivemos a Guerra da Indochina, que acaba deixando independente o Vietnã, naquela divisão norte e sul, o Laos e o Camboja, que era aquela nação que eu estava tentando lembrar o nome. Na Holanda, temos a independência da Indonésia, no ano do fim da Segunda Guerra Mundial, em 45. E, no caso da Inglaterra, a Inglaterra dominava a Índia e também tinha uma forte influência no Oriente Médio. Só que a Inglaterra ela decide deixar a região do Oriente Médio a cargo da ONU. E, quanto à Índia, ela vai conseguir a sua independência em 47, através da liderança de Mahatma Gandhi e da sua abordagem de resistência pacífica e desobediência civil. É uma maneira que os indianos encontram de contestar a colonização sem recorrer a conflitos armados, sem recorrer à violência. É um modo de resistência muito característico dos indianos mesmo, né? Se a gente pegar assim, o modo de vida, a cultura e tudo mais, né? Tem também outras lideranças que eram de tradições muçulmanas que também fazem parte desse movimento de resistência pacífica, tá? No final das contas, a Índia consegue a sua independência e a Índia também é dividida em dois grupos. Uma parte da Índia se transforma em Índia mesmo, que vai permanecer a tradição hinduísta, de sua religião, de sua cultura, e a outra parte da Índia se transforma no Paquistão, que é uma nação de tradição muçulmana, devido a esses muçulmanos que também faziam parte do movimento do Gandhi. Né? Essa é a parte importante sobre o processo asiático, tá? A mais importante para a gente. Sobre os processos africanos, nós temos, no caso da França, o presidente francês Charles de Gaulle, não sei se é assim que fala, acho que está até errado aqui, eu tenho que consertar depois o nome dele. Ele decide criar uma comunidade francesa e dentro dessa comunidade francesa, todas as colônias francesas da África vão participar e vão votar se elas querem manter a sua relação ligada com a França ou se querem independência. E, através desse esquema assim, de escolha, né,
muitas nações africanas já acabam tendo a independência reconhecida pela França, como a Costa do Marfim, o Mali, Camarões, Chad, Gabão, Níger, Burkina Faso e Senegal. Isso em 1960. Só que, no caso da Argélia, a independência vai ser conflituosa. Por quê? Teremos dois grupos na Argélia, um grupo armado e um grupo é, composto pelos franceses que queriam manter a dominação. Nesse conflito armado, a independência, a independência da Argélia ela acaba ocorrendo 2 anos depois, em 62, sendo reconhecida pela França. No caso da Bélgica, nós temos a independência do Congo em 60, que ela ocorre através de conflitos dos congolenses, ou congoleses, não sei como é que fala, com os belgas na região, né, do governo e com uma interferência da ONU. Tá? No final das contas, o Congo ele consegue sua independência. Eu só não entendi uma coisa, porque o Congo ele é dividido em dois, né? Tem a República do Congo e a República Democrática do Congo. No livro de vocês só trabalha com a República Democrática do Congo. Eu não sei se é a República do Congo agora. Ela faz parte desse processo dela, eu teria que pesquisar. Eu vou dar uma pesquisada. Agora, sobre a Inglaterra, o Egito já tinha sua independência dos ingleses desde 22, mas ali no final da década de 50 e na década de 60, outras nações que eram colonizadas pelos ingleses vão adquirindo sua independência, por causa de ondas nacionalistas que ocorrem nessas regiões, que valorizam a formação de um Estado soberano. E assim a gente tem independência do Sudão, de Gana, da Nigéria, da Somália, da Tanzânia, do Quênia, da Zâmbia, Zimbábue e Botsuana. Tá? No caso de Portugal, nós teremos a independência da Angola e Moçambique em 75, após a Revolução dos Cravos, que é uma revolução que ocorre em Portugal contra o governo totalitário que ainda estava em vigor, aquele governo do Salazar, salazarismo, né? Então, essa revolução pacífica, mas também com o apoio dos militares, né, derrubam o salazarismo e instalam uma democracia em Portugal. E assim, suas colônias já acabam recebendo a independência, Angola e Moçambique. Contudo, o quadro dessas duas ex-colônias era um quadro tão instável que guerras civis se desenvolveram lá e só foram acabar bem décadas muito depois. Agora, o outro caso especial é o da África do Sul, que consegue a sua independência em 61. O que vai acontecer? A África do Sul ela era dominada pelos ingleses com os... Eu não lembro a palavra, me fugiu a palavra, mas sobretudo pelos ingleses. E quando ocorre a sua independência, a minoria branca que controlava que fazia parte da elite sul-africana, que controlava partes importantes do governo, ela decreta um regime de apartheid, ou seja, um regime de segregação racial, em que essa minoria branca estaria separada da maioria negra do país. Eu coloquei sobre a administração inglesa, mas isso aqui está errado. Isso aqui já era independente, deixa eu tirar. Nesse governo marcado pelo apartheid, nós teremos várias lideranças na África do Sul contra essa segregação. E uma delas já é Nelson Mandela. E vai chegar a tal ponto que Mandela ele acaba sendo preso em 64, eu acho, 62, 64, e ele só é solto mais de 20 anos depois, em 1990, e o apartheid ainda estava em vigor. Em 94, Mandela é eleito presidente da África do Sul e o regime de apartheid acaba, encerrando essa característica tão bizonha que ocorreu na África do Sul, semelhante ao que ocorreu no sul dos Estados Unidos, que nós já falamos no ano passado. Não? E que também estava ocorrendo nos Estados Unidos e só acaba na década de 60 por causa do movimento dos direitos civis. Né? Basicamente é isso, gente. Eu vou encerrar essa videoaula e vou gravar agora a de correção de exercícios do capítulo, tá bom? Ah, e um detalhe, por que eu não coloquei nada sobre a Guerra Fria na América Latina? Porque aqui em cima, sobre a política norte-americana, eu já falei sobre a Operação Condor com vocês, já falei sobre a doutrina Truman, o investimento em ditaduras militares, né? Falei que isso ocorre no Chile, no Brasil e por aí vai.
E, no caso do Brasil, a gente vai acabar estudando que é a ditadura civil-militar, ou empresarial-militar da década de 60. Então, isso tudo a gente vai falar mesmo em outro capítulo. Então, não achei necessário colocar aqui. Então, vamos agora para a correção de exercícios, tá bom, galera? Vamos lá.